Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar um jogão chamado Contra e também conhecer a história desse jogo, que é um dos mais difíceis de todos os tempos, mas também um dos mais legais já criados. Afinal, quem jogou nos fliperamas gastou 1 milhão de fichas e não conseguia progredir por míseras meia dúzia de telas, ou então jogou nos clones do Nintendinho, dificilmente vai esquecer a sensação de pegar aquele cartucho que chamava a gente pra jogar, seja sozinho ou mesmo em dupla, detonando tudo com os maiores heróis dos filmes de ação dos anos 80. Mas será que eles eram quem a gente pensava? De onde será que os japoneses tiraram o nome Contra? Olha, bem curioso. Será que deu polêmica? Se você quer saber tudo isso e muito mais, relembrar vários jogos da série Contra, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Ô Taylor, chegou uma máquina nova no fliperama. E com certeza um dos jogos mais lembrados dos anos 80 e dos anos 90 é Contra, um corre-atira lançado pela Konami para os fliperamas em 1987 e que já em 1988 chegou nos sistemas caseiros como adaptação para o NES e também para os computadores da época. Não por acaso, a segunda metade dos anos 80 foi marcada nos cinemas pelo domínio de astros como Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger, que estavam mais do que em alta com filmes como Comando pra Matar e Predador, no caso do Arnoldão, e Rambo 2, A Missão e Cobra, clássicos dos anos 80 estrelados pelo Sylvester Stallone. Por isso mesmo, o visual dos dois personagens jogáveis do game Contra era um atrativo extra pra galera gastar horas e horas, seja na frente da televisão, no Nintendinho, ou então gastando realmente ficha nos fliperamas. Afinal, todo mundo queria jogar com seus astros preferidos dos filmes de ação. E claro, o fato de um ser loiro com um corte militar e um charuto do lado da boca, enquanto o outro era moreno com cabelos compridos e uma faixa amarrada na cabeça, dava ainda mais motivo pra galera achar que realmente estavam quebrando tudo com o John Matrix ou então com o Rambo. E a lendária capinha do NES deixava isso ainda mais evidente, diz aí. Além disso, os caras enfrentavam legiões de alienígenas sinistrões numa época em que o primeiro Alien já era um clássico e Aliens: O Resgate tinha se tornado um grande sucesso, um sucesso recente nos cinemas. Three-way scroll. High position visual. Sound selective mode. It's a super AV action. Contra. Famicom 用カセットコントラ好評発売中。Konami. E eu não vou negar, e eu aposto que vocês também não, que um dos maiores motivos pra gente alugar a fitinha do NES, ou então ir pro fliperama gastar horas e horas jogando lá, apostando toda a nossa mesada nas fichas, era essa sensação de jogar realmente com o Arnoldão e com o Stallone, diz aí. Só que na verdade, Contra colocava a gente para jogar na pele dos militares Bill Rizer, o primeiro jogador, e Lance Bean, que entrava quando um segundo jogador caía para dentro da partida. Os dois militares faziam parte da unidade Contra, uma divisão de operações especiais das Forças Armadas Terrestres. A história do jogo se desenrolava em 2636, quando uma organização do mal, no melhor estilo Cobra, chamada Red Falcon, constrói uma base tecnológica no fictício arquipélago de Galuga, na Nova Zelândia, como parte de um plano de conquista global só para não perder o costume. Com isso, os dois soldados especialistas em técnicas de guerrilha partem para o pequeno arquipélago munidos de arma até os dentes para despachar qualquer inimigo que viesse pela frente para o inferno.
O caso é que no meio da missão, o Bill e o Lance acabam descobrindo uma invasão alienígena que está acontecendo de uma forma velada, já que na verdade a Red Falcon é uma célula alienígena que veio para a Terra através de uma queda de um meteoro no arquipélago fictício e planejava aniquilar a raça humana para tomar o nosso lugar no planeta e consumir os recursos naturais da Terra. Para piorar, os alienígenas ainda foram lá, fizeram uma lavagem cerebral no exército local, tudo para aumentar o caldo para partir para cima dos heróis com tudo. E aí, no final do primeiro game, os dois combatentes se enfrentaram e derrotaram o Imperador Demônio Java e aparentemente libertaram a Terra da invasão alienígena. E olha, esse primeiro game da série Contra foi um sucesso absoluto com o público da época e carrega uma curiosidade daquelas. Já que quando ele foi adaptado para o NES e para os computadores caseiros, ele acabou sofrendo modificações dependendo da região onde foi lançado. Por exemplo, na Europa e na Austrália, Contra se transformou em outro game completamente diferente, ganhando o nome de Probotector, com os heróis Bill Rizer e Lance Bean sendo transformados nos robôs protetores RD-008 e RC-011. Tudo porque nessa época, nessas regiões aí da Europa, principalmente na Alemanha, existiam leis bem rígidas que proibiam qualquer tipo de coisa que fosse voltada para a criançada, que tivesse violência e principalmente tema militar. Já a versão norte-americana de Contra trazia a história do jogo para a atualidade, no caso 1987, e ainda renomeou a dupla Bill Rizer e Lance Bean com os nomes genéricos como Mad Dog e Scorpion. Dizem também que a mudança de nome do game Probotector no caso do NES europeu e Greasor no caso dos computadores caseiros do velho continente foi que a galera de lá queria evitar qualquer comparação com o polêmico caso Irã-Contras, uma maracutaia que envolveu os governos dos Estados Unidos, do Irã e também da Nicarágua e que foi revelado pela mídia dos Estados Unidos em novembro de 1986 e olha, tomou conta dos noticiários do mundo todo. E aí, como os japoneses estavam fora desse rolão todo, não estavam nem aí para essa polêmica, eles simplesmente acharam o nome Contras muito legal, apesar do nome ser da Frente de Libertação Sandinista da Nicarágua. E mesmo que depois disso os criadores Shigeharu Miyazaki e Shinji Kitamoto tenham negado na época terem buscado inspiração no nome dos Contras da Nicarágua para batizar o joguinho, parece que a inspiração foi bem evidente, diz aí. Depois, em 1988, chegava aos fliperamas do Japão o game Super Contra, conhecido como Super C nos Estados Unidos e que trazia de volta os heróis Bill Rizer e Lance Bean para a ação. Já que um ano depois do final do primeiro game, em 2634, os Contras descobrem uma segunda invasão da Red Falcon, dessa vez acontecendo na América do Sul. O único problema é que dessa vez a base escolhida foi dos Mariners da Força de Defesa Terrestre. Então, os nossos dois heróis vão ter que enfrentar, além dos aliens, também antigos aliados agora possuídos por alienígenas e no final ainda vão encarar o retorno do Imperador Demônio Java, um cara ainda mais tunadão, olha, mais nervoso do que era no primeiro game. E aí, o tempo passou e em 1992, já na era dos videogames de quarta geração, chegou um novo game da série Contra que iria abalar o sistema. E o lançamento foi no lendário Super Nintendo, quando a série ganhou a terceira parte da cronologia principal com o game Contra 3, The Aliens War, com o início das chamadas Guerras Alienígenas em 2636. Já que agora os alienígenas, depois de duas derrotas humilhantes para a dupla Bill e Lance, decidem fazer um ataque em escala mundial no melhor estilo tudo ou nada.
E olha, em um game que é considerado um dos melhores e mais perfeitos já feitos para o Super Nintendo, ao longo de 6 fases os dois heróis tentam impedir a aniquilação da humanidade a qualquer custo. E o pau pega até que no final os dois heróis vão encarar novamente o Imperador Demônio Java, agora com muitas mutações, incluindo aí um cérebro gigante. Aliás, enquanto a arte da caixa norte-americana é uma verdadeira obra de arte desenhada pelo ilustrador Tom Du Bois, o mestre das caixas de games das antigas, a arte da caixa da versão japonesa chamada Contra Spirits seguia a tradição da franquia de emular poses dos posters dos grandes heróis dos filmes de ação. Dá uma olhada. O curioso também é que na versão norte-americana os protagonistas ganharam os nomes Jimbo, no caso do Bill, e Sully, no caso do Lance. Tudo porque os norte-americanos mantiveram a história em 2636, mas como os dois primeiros games tinham sido situados em 1987 e 1988, eles tiveram que inventar essa presepada para dizer que no terceiro game os americaninhos estavam jogando com os descendentes dos heróis originais. Aquele tipo de maluquice que só os anos 80 e os anos 90 proporcionavam pra gente, fala aí. E se você gosta dessas duas décadas e ainda não está inscrito aqui no canal, vamos lá, se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E ainda falando da quarta geração de consoles, o Mega Drive também ganhou um game da série Contra chamado Contra Hard Corps, com direito a lobisomem cibernético radical e tudo mais, e que apesar de ser um jogaço de primeira, tá bem fora da curva dentro da cronologia principal da saga. Bom, e daí pra frente a franquia Contra ganhou uma dezena de games que foram de excelentes até medianos, chegando ainda a jogos horríveis, como foi o caso das desgraças chamadas Sea, Contra Adventure e Contra Legacy of War, lançados pro Play 1, tentando trazer a franquia pro universo 3D de um jeito bem porco, vamos falar a verdade. Bom, e entre esse monte de jogos que bagunçaram bastante a cronologia da saga Contra, transformando heróis em clones, outros heróis em vilões, olha, zoaram demais com o Bill e com o Lance, aí a gente teve um jogo que trouxe a franquia de volta para os trilhos, que foi Contra 4 do Nintendo DS. Um game com uma história que acontece 2 anos depois de Contra 3 do Super Nintendo e reúne a dupla Bill Riser e Lance Bean com outros 2 Contras, os soldados Mad Dog e Scorpion, agora transformados em personagens de verdade dentro da história oficial da franquia. E aqui, os 4 heróis partem novamente para o arquipélago de Galuga, já que a Terra, só para variar, está sendo atacada novamente pela Red Falcon. E agora, eles são liderados por um alienígena chamada Black Viper, que é a irmã do líder lá dos jogos originais, que, para variar também, quer se vingar pela destruição do irmão mais velho e destruir a Terra naqueles planos de sempre. Mas agora eu quero saber o seguinte, vamos ser honestos, eu quero saber de vocês quem realmente achava que o Bill e o Lance eram o Stallone e o Arnoldão. Eu também quero saber quem fazia aqueles truques, né, aqueles paranauês no controle para poder ganhar mais vidas, para tentar chegar um pouquinho mais longe, já que Contra era um jogo mais difícil que nadar de poncho e de botas.
Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.